Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Grêmio de Thiago Nunes já mostra uma evolução. Vem aí um novo jeito de jogar, mas ainda tem ajustes para fazer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu tava devendo um vídeo sobre o Grêmio aqui, que jogou no final de semana, venceu o Caxias por 2-1 fora de casa, no jogo de ida da semifinal do Gauchão, tá encaminhando aí a sua vaga para a grande final, pode ser que haja Grenal, o Inter perdeu o primeiro jogo pro Juventude, mas ainda pode reverter no Beira-Rio. O fato é que o Grêmio está a 100% de aproveitamento sob o comando do Thiago Nunes, são 3 jogos, 3 vitórias, e é sempre mais fácil quando você vence enquanto você ajusta alguma coisa. A gente está falando de um recomeço de trabalho, de um novo ciclo, depois de 4 anos e 7 meses com o mesmo treinador, em que chega um novo profissional. Então é natural que a gente, por exemplo, veja agora essas vitórias consecutivas, esse começo de trabalho muito bom, mas que daqui a pouco a gente perceba algum tipo de oscilação. Por quê? Porque exige uma adaptação, não só do profissional, do treinador que está chegando no clube, mas como especialmente dos próprios atletas, né, que estavam acostumados com o jeito de trabalhar do Renato e da sua comissão técnica, com um modelo de jogo que caiu em desuso, que simplesmente se tornou batido e, mais do que isso, não conseguiu ter continuidade porque as peças foram mudando. E isso acabou desgastando o Renato no Grêmio, a maneira como ele gostava de desenvolver a equipe e também com as peças que ele tinha em mãos. Por isso que foi necessário fazer essa renovação, né? O Renato seguia a sua vida e o Grêmio contratou um novo treinador, que é o Thiago Nunes. E aí eu queria falar sobre o Thiago, porque é óbvio que ele ficou com uma marca muito forte da saída dele do Corinthians, ele realmente não fez um bom trabalho lá, e lá ele encontrou essa dificuldade de adaptação ao sistema de jogo que ele queria implementar com jogadores para as características que ele tinha. Ele não conseguiu. Tinha na cabeça, talvez, desenvolver o mesmo que conseguiu no Atlético Paranaense, com jogadores muito móveis, muito interessantes, promissores. O Atlético se desmanchou porque vendeu todo mundo depois daquelas 2 conquistas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E quando ele vai para o Corinthians enfrenta a crise financeira, contrata um ou outro jogador e tem na cabeça de que tem que mudar o DNA do clube, tem que jogar para frente e tudo mais. E aí houve um desequilíbrio defensivo e não funcionou nem na frente nem atrás. Enfim, não deu certo. Um ano da pandemia, né, o primeiro, 2020, ou seja, tudo atrapalhou. O Thiago agora no Grêmio, ele chega e obviamente tem uma estrutura pronta. Você tem algumas lideranças de um time que tem um ciclo vitorioso desde 2016, mas com algumas peças que chegaram e com algumas que ele vai precisar modificar. Já vou chegar nisso. Por quê? Porque o Grêmio do Renato era um Grêmio de muita posse de bola e troca de passes, tentando envolver o adversário a partir do meio-campo até conseguir uma jogada em profundidade. Foi com o Pedro Rocha, foi com o Fernandinho, foi com o Cebolinha, foi com o PP, foi com o Ferreira. Era basicamente a jogada do Grêmio, né? E aí antes teve Luan, Douglas, jogadores que cadenciavam mais o meio, e o Maicon especialmente, Arthur, aí mais recentemente Matheus Henrique, Jailson, Michel, jogadores que trocavam passes na linha intermediária buscando um espaço. O Grêmio jogava assim. E muitas vezes encontrava equipes fechadas e aquela bola ficava circulando, o Grêmio tinha 70% de posse de bola, 80% de posse de bola e muitas vezes não conseguia nem agredir o gol adversário. E muitas vezes também, num contra-ataque, acabava sofrendo uma derrota. Era um Grêmio que controlava a bola, mas tinha dificuldades muitas vezes de penetração. Não nos áureos tempos. Em 16 e 17 era um Grêmio bem diferente. Era um Grêmio que conseguia envolver os seus adversários exatamente pelos jogadores que tinha nas beiradas do campo. Tinha o Lucas Barrios em determinado momento, o Jael que foi super útil, o Cícero que chegou depois. Jogadores experientes, decisivos, mas também com outros em grande fase, né? O volante Wallace, o próprio Arthur, o Jailson que foi vendido também, o Luan arrebentando, o Douglas, enfim, esses jogadores, todo mundo foi embora, com exceção do Maicon, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Nem o goleiro ficou mais. E o Grêmio sofreu muito com goleiros nos últimos anos aí, Paulo Vitor, Vanderlei, e agora encontra um goleiro da base afirmado, que é o Breno. E aí já começa por aí. Na lateral direita, vai haver
essa dúvida entre o Rafinha e o Wanderson, mas eu imagino que o Rafinha seja o titular da lateral, enquanto que o Wanderson uma alternativa. E o Wanderson vai crescer muito com isso. Na lateral esquerda, para mim, é o grande problema. Porque o Bruno Cortez, que completou 200 jogos nessa partida contra o Caxias, é um cara que está na história. Ele foi campeão da Libertadores e jogando muito. Ele jogou demais a semifinal do Mundial contra o Pachuca e foi super importante naquela classificação do Grêmio para jogar contra o Real Madrid, isso em 2017. Já tinha sido importante também na Copa do Brasil. O Bruno Cortez está na história do Grêmio, mas ele comete alguns erros individuais. O Grêmio contratou o Diogo Barbosa, do Palmeiras, que não entregou ainda, tá com Covid, né? Contraiu a Covid e está em recuperação, por isso que ainda não está jogando, mas também é um jogador que não entrega talvez o que o Grêmio necessite, ainda mais quando você olhar para o outro lado do campo em que tem o Rafinha e o Wanderson. Por isso que, para mim, o lateral esquerdo do Grêmio ou teria que vir uma contratação ou o Guilherme Guedes, que é um jovem da base, muito promissor, que chegou a assumir a titularidade no profissional e machucou em agosto do ano passado. Quando voltou, teve uma outra lesão, não conseguiu voltar e só agora está retornando. Não foi inscrito no Gauchão, e sim na Libertadores. Pode ser que ele apareça. Eu acho que quando ele chegar na lateral esquerda, ele assume a posição. Bom, aí entre os zagueiros, estou gostando muito do Juan, que pode fazer uma dupla com o Jeromel. O Kahneman tem uma questão de renovação de contrato, que também tá se recuperando de lesão e tudo mais, mas o Jeromel recuperando aí tem o Juan que pode fazer dupla tanto com o Jeromel quanto com o Kahneman. Então já tem um jogador da base aí que pode fazer o setor. Mas a grande mudança para mim ela tá no meio-campo, que é justamente a entrada do Thiago Santos. E não é porque o Thiago Santos virou um craque de bola e referência para tudo mais. Ele vem realmente jogando muito bem, mas porque o Grêmio não tinha um jogador dessa característica. E o que faz um jogador dessa característica? O que é a característica do Thiago Santos? Um jogador combativo, marcador, mas que tem inclusive feito mais do que se esperava dele. Um jogador que avança um pouquinho as suas linhas e consegue começar a construção de jogo. Quando ele faz esse movimento, ele libera o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, que ficam mais próximos da área. Ao mesmo tempo em que, quando o Grêmio perde a bola, ele recompõe muito rápido, porque ele é um mordedor nato, ele é um roubador de bola. Esse jogador o Grêmio não tinha. Quando o Grêmio perdia essa bola, tinha o Maicon e o Matheus Henrique para fazer essa função, que são jogadores mais, digamos, leves, que não têm essa capacidade de recomposição tão grande, e o Grêmio acabava vulnerável no meio-campo. O Grêmio perdia os seus jogos por conta do meio-campo. O Thiago Santos, uma peça, gente, porque não é só ele. Ele favoreceu com que o sistema todo melhorasse. E aí, o Grêmio sempre dependeu de um jogador mais tático do lado do campo direito, quando foi o Ramiro inicialmente, depois o Alisson. Hoje, nas mãos do Thiago Nunes, já aposta num jogador de mais velocidade, uma extrema, para fazer o lado invertido do que o Ferreira faz pelo lado esquerdo. O Ferreira tem sido realmente um fator determinante, um extrema desequilibrante, diria o técnico Tite, pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Grêmio tem apostado no Léo Pereira, que é um jogador da base também muito interessante. Mas outros também podem fazer a função. Guilherme Azevedo, que é da base, que está voltando aí também. O Léo Chu joga mais pela esquerda, mas o Ferreira pode cair pela direita também, se ele apostar pelo Léo Chu na esquerda, enfim. E o Léo Chu também pode jogar na direita, acho que não tem problema. E na frente o Grêmio tem uma solução que talvez até não contasse quando o contratou, que é o Diego Souza, que tem 11 gols em 10 jogos nessa temporada, que fez 28 na temporada passada, que é um absurdo que esse cara faz com quase 37 anos. Ele conseguiu melhorar o seu posicionamento a ponto de fazer os gols com uma rara facilidade. Aqueles caras que hoje jogam no atalho, é o caso do Fred, por exemplo, no Fluminense. O cara sabe o caminho do gol, conhece o caminho do gol. O Diego Souza tem sido assim no Grêmio. Acho que precisa de talvez mais um reforço ali pra frente, o Grêmio buscou vários nomes e tudo mais, tem o Diego Turin, que ainda não se afirmou, mas o Diego Souza é o titular absoluto. Falando em time titular, eu acho que você tem um esboço. Quando você precisa de alternativas para encarar uma temporada, a coisa começa a pegar. Então é por isso que mais para a direção do que para o trabalho do Thiago. Mas o que o Thiago mudou além dessa organização tática com a entrada do Thiago Santos e com dois extremas abertos? O jeito de jogar. O Grêmio que trocava mais passes e era mais paciente na sua intermediária buscando um espaço, hoje é mais vertical. Hoje o Grêmio troca menos passes e passes mais objetivos, que era justamente o que o Thiago fazia no Atlético Paranaense.
Quando ele tinha lá um Bruno Guimarães, por exemplo, quando ele tinha um Nicão aberto por um lado, quando ele tinha um Marco Rubens, centroavante, antes ainda o Pablo, quando ele tinha esses jogadores, o Wellington que carregava o piano, ele conseguia roubar essa bola e ser mais rápido. Rafael Veiga, que foi muito importante nessas campanhas também do Atlético. Quando ele tinha esses jogadores, a coisa acontecia. O Jean-Pierre vai precisar ser um pouco mais dinâmico, mas o Matheus Henrique já cresceu e tende a crescer mais por conta da entrada do Thiago Santos. E tem outros jogadores ali que podem entrar no meio também. O Lucas Silva vai ganhando a sua oportunidade. Tem o Darlan, que também eu gosto muito desse menino, que tem uma intensidade um pouco maior que a do Mateuzinho. É que o Mateuzinho a gente lembra do início de carreira, né? Quando ele surge no Grêmio e chega na seleção principal. Esse jogador ainda está faltando no Grêmio. Talvez com uma sequência positiva ele consiga retomar essa condição. Agora, esse jeito de jogar já se mostra nessas partidas. Com alguns ajustes, sem um grande futebol, um futebol muito brilhante, vistoso, especialmente daquele torcedor que acompanhou o Grêmio nos anos de 16 e 17, jogando bonito de ver. Não é mais assim. É um Grêmio mais objetivo, mais pragmático, mais buscando o resultado. Não que o Grêmio do Renato não buscasse, mas muitas vezes o Grêmio sucumbia por conta do seu modelo de jogo, se abraçava nele para buscar o resultado e muitas vezes ele não vinha e o Renato não conseguia abrir mão disso para tentar um repertório diferente. O Thiago já chegou botando o seu jeito de trabalhar, buscando referências do que ele fez no Atlético e tentando adaptar esse estilo de jogo às características que ele tem. Eu tô gostando. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!